A história da paixão, morte e ressurreição de Cristo, bom, essa é uma das narrativas mais conhecidas do mundo, né? Mas e se a gente olhasse para ela não como uma tragédia, mas sim como um plano executado em etapas muito bem definidas? Hoje, a gente vai mergulhar na estrutura por trás desses eventos que simplesmente moldaram a fé cristã. Essa frase aqui, olha, ela resume a ideia central de tudo. O que à primeira vista parece um acidente, uma falha terrível, é apresentado aqui como algo totalmente intencional. E essa perspectiva de um plano eterno muda completamente o jogo. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, que nome se dá para esse plano? Na teologia, o termo usado é obra redentora. É importante pensar nisso não como uma lista de acontecimentos aleatórios, sabe? Mas sim como um processo, um projeto cuidadosamente arquitetado com um objetivo muito claro no final, a redenção. A obra redentora, então, é como se fosse o fio que conecta todas as partes da história. Ela que une a intimidade da última ceia, a agonia lá no jardim, o sacrifício na cruz e, claro, a vitória da ressurreição. Sem esse conceito, os eventos ficam meio soltos, isolados. Com ele, tudo se encaixa numa história coesa de salvação. E essa jornada redentora se desenrola em 4 atos principais, como a gente vê aqui. Cada um deles tem um peso, um significado próprio, e juntos eles vão construindo esse caminho que vai da comunhão até a vitória final. Vamos seguir essa trilha? Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A jornada começa com a calma de uma refeição, depois mergulha na escuridão da angústia, enfrenta o ponto mais alto do sacrifício e termina, finalmente, na luz da vitória. Vamos então para o primeiro passo. Agora, o relógio começa a correr de verdade. Essas horas finais antes da cruz são absolutamente cruciais. Não são só um prelúdio, não. É aqui que o propósito de toda a missão é revelado e a vontade humana é colocada à prova. A última ceia, veja bem, não é só uma despedida. É, na verdade, uma fundação. É o momento em que Cristo explica o significado de tudo o que está prestes a acontecer, estabelecendo o que ele chama de uma nova aliança, que iria redefinir a relação entre Deus e a humanidade. E aqui está o ponto-chave, direto das palavras de Mateus. O texto conecta o sacrifício físico, o sangue, a um resultado totalmente espiritual, o perdão. É a formalização, o contrato, digamos assim, dessa nova aliança. E da comunhão, a gente vai direto para o conflito. O Getsemane é o palco da luta interna. A narrativa mostra a humanidade de Cristo na sua agonia mais pura, sabe? Uma agonia que termina com a submissão total ao plano que ele veio cumprir. E agora, sim, chegamos ao coração da obra redentora, a crucificação. É curioso que, teologicamente, ela não é vista como o fim da história, mas como o ato central, aquele que torna todo o plano possível. Nessa visão, a cruz se transforma numa espécie de altar. Aquilo que foi prometido lá na última ceia é agora cumprido. É o sacrifício definitivo, o ato que, segundo a fé cristã, quita a dívida e abre o caminho para a redenção. Mas a história não termina no sacrifício, de jeito nenhum. A narrativa, a partir daqui, muda de tom de uma forma drástica. Ela passa da morte para a vida, do que parecia um fracasso total para a vitória final. A ressurreição tem um papel fundamental nisso tudo. Pensa bem, sem ela, o sacrifício na cruz seria só mais uma morte trágica. Com ela, o sacrifício se torna a prova de que foi aceito por Deus. É a validação do plano e a demonstração final de poder sobre a própria morte. Essa frase é tão simples, né? Mas é o anúncio da vitória, dita pelo anjo no túmulo. O plano não só foi executado, mas foi um sucesso. A prova do triunfo não é uma presença, mas sim uma ausência muito poderosa, a do túmulo vazio. Certo. Então, a gente já percorreu o plano, o sacrifício e a vitória. Mas a história não acaba aí, não. A grande questão que fica é: e agora? Como esses eventos, que parecem tão grandiosos, se aplicam na vida de uma pessoa comum? A resposta, de acordo com essa teologia, segue uma lógica bem direta, em 2 passos. O primeiro é o que foi feito por nós. E o segundo é a nossa resposta a esse ato, um propósito de vida completamente novo. E essa frase resume tudo perfeitamente. O sacrifício não é visto como algo que ficou lá no passado, mas como um engatilho para o presente. A morte de um leva um novo propósito de vida para muitos. Essa é a conexão direta entre a cruz e o dia a dia de quem crê.
E assim a gente fecha o ciclo. O que começou como um plano divino, eterno, se desdobrou em eventos históricos concretos e, no fim das contas, aterrissa como um propósito pessoal, capaz de transformar a vida. O que nos leva à nossa questão final. Essa história tem mais de 2000 anos, já atravessou impérios, culturas. Hoje, em pleno século XXI, como essa narrativa de sacrifício, vitória e propósito ainda ressoa? Como ela é vivida e interpretada no nosso mundo? A resposta talvez seja algo que continue a evoluir sempre.